Olá pessoal, mais uma vez agradecer em primeiro lugar a todos aqueles que colaboraram para que essa ideia aqui fosse colocada em prática. Esse é o nosso primeiro encontro, nosso primeiro programa 01 2021 e com a presença da vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida. Janete, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que você seja pé quente junto com a gente aqui, programa de estreia, não é? E sempre fica aquele frio na barriga, né? De como vai tudo ser. E acredito, e pegando esse gancho de frio na barriga, certamente você, como a primeira mulher no executivo de Divinópolis, também vê o frio na barriga, todos os desafios. Muita coisa ainda acontecendo, né, Janete? Obrigado, viu, pela presença. Com certeza. Primeiro quero cumprimentar a todos aí que vai estar nos acompanhando mesmo, porque é importante demais quando a gente acredita em algo novo, é importante demais quando a gente tem a capacidade de sonhar e fazer com que esses sonhos se concretizem. Então, te dar os parabéns primeiro por isso, te agradecer imensamente por ter me dado a oportunidade de estar aqui com você. Então, como cristã que sou, não posso deixar de pedir a Deus que abençoe o programa, esse projeto, para que tudo corra muito bem. Frio na barriga sempre acontece em tudo que a gente vai iniciar. Na prefeitura não foi diferente. Quando eu entrei na Câmara a primeira vez, eu te confesso que não foi fácil. Na prefeitura, a mesma forma. Mas como eu acredito muito que a gente tem que colocar o coração na frente, foi isso que eu fiz. Hoje nós estamos aí com 6 meses de governo, é a primeira vez que uma mulher assume a Secretaria de Governo, é a primeira vez que uma mulher é realmente vice-prefeita, mas de forma muito ativa, trabalhando junto mesmo, lado a lado ali com o prefeito. Então foi uma diferença muito grande para o povo de Divinópolis e para as pessoas mesmo, até mesmo para a política, porque querendo ou não ainda é muito no âmbito dos homens. Eu não falo que é machismo, é questão de cultura. Era um setor que pouco dava espaço para a mulher, né, na verdade, né, a área da política. Eu até trato diferente, eu não sou muito vitimista não. Eu acredito mais que as mulheres não se colocaram, não se posicionaram em determinado momento. Não pedir a vez, né? Exatamente, e hoje está diferente. Hoje nós temos várias mulheres que se propõem, que colocam seu nome aí na disputa e não são laranja. Isso é que é importante, porque durante muitos anos a mulher na política, ela ficou mais como laranja, sempre... Para preencher número. Eu não aceito preencher número. Eu não aceito ficar atrás. Ou eu estou do lado para poder fazer, porque eu também não acredito que a gente tem que estar à frente. Eu acho que dessa forma a gente forma uma aliança, forma um elo e faz as coisas gerir melhor. Então, entre homem e mulher não tem que ter essa diferença, eu sou melhor, eu sou pior. E se nós somos iguais, a capacidade, por inteligência, e se a gente fizer junto, vai dar certo. O pouco período na Câmara, porque logo já veio o desafio da candidatura como vice, né, na chapa do Gleidson, serviu para algo hoje na gestão? Tem colaborado? A gente fala assim, mas você já tinha, antes mesmo de ser de vereador, sempre esteve engajada no meio, né? Tratando com políticos, então já sabia os caminhos, né? A primeira coisa que eu acho que fez uma grande diferença foi o fato de eu trabalhar muito na área social e conhecer os 4 cantos de Divinópolis. Então, conhecer uma realidade que muitos políticos não conhecem. Há anos, né? Trabalhando na área social. Então, aquilo que muitas pessoas viam, eu conheço. Então eu conheci canto, durante a campanha eu levei o Gleidson para conhecer esses 4 cantos da cidade e a gente teve uma visão do que a gente precisa, do que a gente queria fazer, que é lógico que vai ser só um começo, porque na verdade o executivo ele é uma disputa de uma corrida onde você passa o bastão a cada 4 anos. O que eu vejo enquanto político? Não joga o bastão no chão para o próximo. Coloca na mão dele para ele tocar da melhor maneira possível. Isso é gestão. E é essa gestão que a gente quer implantar em Divinópolis. É essa gestão que eu fiz enquanto legislativo. Porque o legislador tem que entender que a gestão dele não é de executar. É de fiscalizar, é de votar com consciência, é de elaborar bons projetos para a cidade e fazer com que as coisas no executivo possam dar certo e impedir que coisas que não são legais possam acontecer através do voto. A gente tendo esse entendimento, que foi o entendimento que eu tive enquanto vereadora. Mas nem todo mundo pensa dessa forma, né, de tentar passar o bastão, porque a partir do momento que você é questionado, sua gestão não está legal, tem gente que tem um apego, né, com isso e não quer passar o bastão de forma alguma, ainda causa até desgastes, né? Nem todo mundo tem essa consciência. Esse novo formato de vocês pensarem, isso tem gerado algum desconforto para aqueles velhos da política? Nós tivemos alguns conselhos que chegaram a ser tão ridículos que a gente está andando rápido demais nos primeiros 6 meses para poder aprovar a obra, para poder tentar fazer obra, começar as obras, que isso deve ser feito nos últimos 2 anos, que as pessoas podem esquecer. Mas quem falou isso?
Foram diversas pessoas. Infelizmente, no meio político, é um consenso entre a velha política. Certamente não são pessoas ligadas ao governo. Inclusive alguns que são pessoas do nosso meio que tinham esse entendimento e que a gente conseguiu fazer mudar de ideia. É para deixar no ano da eleição? Para deixar no ano da eleição. E nós não temos essa ideia. A gente precisa fazer porque trabalho não falta. Você não precisa preocupar que nos últimos anos não vai dar para poder mudar a história. Por isso que você não pode acontecer, fazer empréstimos em últimos anos, deixar para poder elaborar projetos que venham de emenda parlamentar para executar o serviço somente nos últimos anos ou executar somente no ano eleitoral. É isso que tem que acabar. Nós temos que entender que o bastão só pode ser passado se for de forma contínua. E política pública, ela é de forma contínua. Quando você estabelece, por exemplo, dentro da assistência social, um âmbito de acolhimento de morador de rua, por exemplo, é para a gente resolver uma situação que não é para o último ano de governo, é necessidade. Quando você melhora o IDEB... Não deveria nem existir o problema, né? Exatamente. Agora, uma coisa importante, existem programas de governo que são extremamente importantes, como, por exemplo, a digitalização do sistema não vai ficar para o nosso mandato, vai ficar ao longo dos anos, porque isso aí é para sempre. Então, isso é passar um bastão de forma adequada. Que o outro vem e melhore a gestão daquela tecnologia que vai ser implantada. Você tem apego ao cargo? E tem dificuldade de passar esse bastão depois ou não? Não, não tem dificuldade de passar o bastão. E todos os processos, por exemplo, todos os processos que eu vi que na prefeitura foram feitos errado, como, por exemplo, situação do Cemitério da Paz. Não existia uma ata, não existia nada do que foi feito no ano anterior. Desde a primeira vez que eu peguei para resolver esse processo, ele vem com ata, ele vem com inscrição. Nós conseguimos deixar o caminho já traçado para qualquer problema que venha resolver ou entender qual foi o processo. Assim estou fazendo com todos. Mas isso é um problema que não se arrasta só da gestão passada, então. Isso vem de outras gestões? É um problema crônico dentro da prefeitura, é isso? Eu tenho certeza que sim, porque, por exemplo, nós somos a primeira gestão que, infelizmente, nós demos pau, nós não aceitamos a transição. Exatamente porque ela não foi feita de maneira correta, os números não batiam, inclusive a contagem daquilo que a gente precisa dentro do município, dentro dessa auditoria realmente de bens patrimoniados, eles não fechavam. E a gente, infelizmente, teve de rejeitar. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Você já imaginava um cenário assim, quando vocês entraram? Quando você me perguntou o que a Câmara me fez ter de ideias, infelizmente foi quando eu estava na Câmara, por ter sido uma vereadora que requereu muitas respostas, investiguei muitas coisas, eu já tinha ideia de muitos problemas que Divinópolis iria enfrentar, então a maioria eu já conhecia os problemas e agora a gente está tentando sanar. É muito lento porque é muito burocrático, mas é possível. Janete, pois é, e esse aprendizado da Câmara e agora com esse novo desafio de vice-prefeita, você ainda segue descobrindo os caminhos, porque pouco tempo de gestão, né, vocês compartilhando, secretariado novo, enfim, muita coisa ainda sendo desvendada, é isso? Exatamente. O que facilita hoje o trabalho? É exatamente a palavra que você falou. Essa inovação no secretariado, nós temos secretários com idade muito pequena ainda. Nós temos um secretário de Fazenda de 23 anos. Um fenômeno de inteligência e de conhecimento dos números. Então foi exatamente montar essa equipe técnica, não é a equipe política que está fazendo muita diferença, porque daí a gente consegue inovar. Aproveitar vários servidores de carreira que tem essa pegada aí da inovação, conhece o sistema da prefeitura, sabe muita coisa. Gente a fim de trabalhar. Exatamente. E isso daí faz uma grande diferença em qualquer gestão. Por que o serviço público tem esse desgaste de sempre devolver tão pessimamente um serviço para o cidadão que paga imposto? Isso um dia será que vai acabar, Janete? Eu acredito que pode ser possível acabar se a gente tomar pequenos cuidados. Como, por exemplo, quando eu estava como vereadora, uma das coisas que me preocupava é porque uma massa asfáltica que você compra para o tapa-buraco, para o recapeamento, não eram pesadas. Você chegava com uma nota da empresa e aceitava. Então, nós colocamos hoje 3 formas de pesar. Você pesa na balança do lixão, pesa na balança da Codil e pesa na balança de uma das cidadanias que tem a entrada da cidade que nós pegamos emprestado, para garantir que o que você está comprando é na quantidade. Outra é a medição da altura do asfalto, se está realmente respeitando essa medição. Então, são essas pequenas possibilidades de mudança que eu acho que pode tornar realmente o serviço melhor. Bom, você entrou num assunto que é a situação das ruas, avenidas de Divinópolis. E aí, quando você fala de pesar aquilo, como está sendo aplicado o asfalto, será que no passado existia um favorecimento, a coisa rolava solto, tinha um favorecimento talvez? Vocês já descobriram isso? A gente não tem como mensurar o que foi feito no passado. O que a gente vê é que realmente não houve uma fiscalização da maneira adequada como tinha de ser. Às vezes a empreiteira que contratada estava passando a prefeitura para trás.
Pode ser uma possibilidade inclusive da qualidade não ter sido feita realmente da maneira adequada. Se você for olhar a quantidade de buraco e a rapidez com que os buracos voltam novamente, a nossa aplicação desse ano, de mais de 3 milhões, ainda não foi da maneira adequada, porque o certo é você recortar todo o buraco, limpar, para jogar a massa asfáltica ali e depois passar um rolo compressor, mas mesmo assim ele não pode ficar reto. As pessoas acham que tem que ficar retinho, porque o asfalto vai ser puxado mesmo, então ele tem que ficar um pouco acima. Então são detalhes que eu nunca imaginei na minha vida conseguir saber, e hoje a gente já entende um pouco mais. Mas nós ainda acreditamos que o melhor fazer para a gente não depender tanto de empreiteiros e a gente conseguir fazer de forma adequada. E a usina de asfalto? É a usina de asfalto. Nós estamos fazendo o estudo realmente, nós temos um técnico na nossa pasta, que é o Paulo, e temos também um técnico dentro da EMOP, porque hoje nós temos lá um grande administrador, que é o Lucas Vivas. Os dois juntos estão terminando o estudo, nós vamos realmente adquirir para poder, a própria EMOP mesmo, que está com uma roupagem totalmente nova, te convido inclusive a conhecer, porque nós estamos hoje fazendo treinamento com o pessoal, vamos mandar para a Câmara uma lei para poder aprovar o chamamento daqueles concursados, que nós precisamos ampliar o número, trazer gente nova, aumentar o número de pessoas, para poder gerir emprego em Divinópolis, mas também fazer um serviço de qualidade. Você quando viaja aí, você fala que é de Divinópolis, aí eles falam, Divinópolis é a cidade do buraco, Já tive esse problema, você sabe com quem? Com quem? Em Brasília. E assim, é vergonhoso, né? Eu fui ter uma reunião com o ministro. Nós estamos falando da cidade polo. O ministro, o Carlos, o senador Carlos Viana, aí ele virou e falou assim, Divinópolis, a cidade que é cheia de buraco. Eu peguei e falei assim, eu aproveitei a loja e falei assim, não, a cidade que era cheia de buraco, eu vim aqui para poder contar com o senhor para nos ajudar a acabar com eles. Aí é lógico que a gente tem que aproveitar esses momentos para a gente realmente estar tentando adquirir algo novo, mas é vergonhoso quando falam isso com a gente. Pois é, porque a gente está falando de algo tão básico, né? Nós estamos falando de estrutura. Veja só, Divinópolis, cidade polo, referência, cidade centenária, né? Mais do que centenária, né? E aí você fala que é uma cidade que ainda tem problemas de saneamento, de infraestrutura. É uma cidade polo, é uma cidade que tinha tudo para ser exemplo. E infelizmente não tem sido, Janete. É difícil a gente falar isso, né? Mas não é legal isso, pelo que representa a cidade, né? E certamente isso é doloroso para vocês também. Eu vejo que não pode ter uma inércia. Então, o que é? Você viu que o problema está acontecendo, então nós temos que atacar. No primeiro momento dos 6 meses de governo é tentar tapar os máximos de buraco que a gente conseguir. O segundo momento, o ano seguinte, é já implantar essa usina para fazer o recapeamento, que daí já não é tapa por água. Isso é um problema. Outro, nós precisamos cuidar dos nossos bairros de fora para dentro, como a gente vem fazendo. Então, são calçamento. Mas para fazer calçamento nos bairros mais antigos, nós temos que pegar os bairros que não tem nem sequer o mínimo de infraestrutura e de esgoto. Então, nós estamos falando de saneamento básico. Aí você inclui nisso saúde. Exatamente. Né? Aí, se você tem um problema de saneamento, você não tem um asfalto que chega lá, um calçamento, é poeira, é criança doente, é posto de saúde lotado, é a população doente. Isso tudo vai gerando desgaste, né? Exatamente. Será que é impossível imaginar de que o cara acha que uma cidade vai se resumir só na região central, né? Que só depende da região central, que tem que cuidar só da região central, que é algo que foi muito criticado no passado, né? Só davam atenção para a região central da cidade. Ô Janete, deixa eu entrar num outro tema aqui, com relação a sua parceria, né? a sua gestão, né? Junto ao Gleidson. Como é que tem sido esse convívio? Como é que tem sido essa relação? Duas pessoas de personalidade bem diferente. Nós temos uma relação excelente, de irmão mesmo. Até mesmo porque eu sou a irmã mais velha. Então, muitas vezes a gente vai conversar e eu não faço não, ou ele fala assim. Mas porque o Gleidson é uma pessoa de um coração enorme. E essa burocracia do sistema acaba com ele. E, infelizmente, existe burocracia que tem que ser cumprida. Então, nós trabalhamos do seguinte formato. Algo que ele precisa... Mas ele ainda não se acostumou, né? Não. Mas eu acredito, assim, que já a maturidade dele nesse sentido já melhorou demais. E, realmente, eu prefiro até que ele não se acostume. Porque a acomodação de achar que o sistema é daquele jeito mesmo, você não pode mudar, é o que faz com que a política antiga perpetue por tantos anos. Então, essa cobrança dele, essa maneira acelerada mesmo, é que vai fazer com que todos nós que somos de confiança, o secretariado, bem como os servidores, vai puxar todo mundo para frente. E a gente está precisando de ter essa sacudida mesmo na cidade de Divinópolis.
Com isso, eu sempre faço a parte técnica. Ele traz uma parte que precisa ser feito, eu consigo fazer tecnicamente para a gente conseguir fazer as coisas de forma adequada para que não tenha muito problema. E isso dá muito certo. Então, além de ter uma confiança, porque se o prefeito quisesse, eu não estaria hoje participando do governo de forma alguma. Porque se quiser colocar o vice de lado, e se eu quiser ficar de lado, porque eu vou receber meu salário do meu jeito. Isso é histórico, né? O vice sempre foi um enfeite. Exatamente. Então, se eu estou hoje como secretário de governo trabalhando forte ao lado dele, primeiro é porque ele respeita a minha condição e minha capacidade. Então, eu vejo isso como uma forma respeitosa que quase ninguém vê. Porque as pessoas acham que não existe a parceria, existe a parceria e o respeito dele comigo. Segundo, que eu sei da minha capacidade técnica, gerencial, para poder estar ajudando ele. E acredito que isso faz com que nós dois consigamos trabalhar bem e muito bem juntos. Até o número de filhos nosso é igual, só que ele tem 2 meninos e um menino, eu tenho 3 meninos. Em casa, nós dois têm apoio. Tem o apoio da Raquel, tem o apoio do Reginaldo, os dois com R, né? A paciência do cão para aceitar. Ele fala assim que o meu marido é o melhor marido do mundo, porque é 24 horas trabalhando, já teve situações de nós dois temos que sair de madrugada. Mas muito tranquila, a nossa relação é muito boa. Janete, você está dizendo que o Gleidson te escuta, né? Vocês se dão bem em uma relação, mas o prefeito se mostra muito enérgico. E isso, em algum momento, ainda não houve nenhuma desavença mesmo, assim, algo que... porque ele é bem explosivo, né? Nenhum, você acredita? Entre eu e ele, não. Às vezes ele está muito nervoso com alguma coisa, daí eu vou lá e a gente senta e conversa, e ele escuta tranquilamente, e recebe áudio direto de pessoas falando, você não pode confiar na Janete, a Janete vai te passar a perna, tá querendo trocar o seu lugar, e xinga o pessoal e manda áudio pro povo xingando, e vocês não precisam querer colocar o contra a Janete não, que isso não vai acontecer. Então, assim, eu recebo direto pessoas cutucando da seguinte maneira: você vai assumir o lugar dele que vai acabar saindo, não sei o que tem. Você sabe aquele joguinho? Então, assim, graças a Deus esse jogo não está entrando. Tem uma coisa que muitas pessoas não sabem. Eu conheci, na verdade, era a esposa do Gleidson. A esposa dele, além de ser de educação, ainda é uma pessoa muito católica. E eu sempre fiz muita pregação em igreja, principalmente em relação ao texto das mães e outros tipos de pregação. Uhum. Eu conheci a esposa dele nesse lugar. O convívio com ele você nunca teve? Não, eu conheci o Gleidson o ano passado, quando ele me fez a proposta. Quer dizer, eu já tinha visto ele com o irmão dele, mas de sentar da gente conversar, foi quando ele fez a proposta para me ser vice. Muita gente acha que quem fez a proposta foi daqui a pouco eu quero entrar nesse assunto, mas você está falando desse momento de vocês lá, dos áudios. É algo que também anda complicado de lidar, né? Áudio, internet, é uma gestão, ele particularmente, né? Também tudo começou muito com o Cleitinho, de usar a internet, né? O irmão do Gleidson, até para a gente poder contextualizar, né? O Cleitinho, que é deputado estadual, irmão do Gleidson, usam muito as redes sociais e ele tem usado muito isso. Você também tem utilizado, e o WhatsApp é áudio, e em algumas situações existe uma exposição. Recentemente, você teve um áudio vazado de uma discussão citando o prefeito de Nova Serrana, Eusébio Lago, enfim, de uma discussão dessa situação toda de pandemia. Algo complicado que você foi obrigada a lidar com essa situação. Na verdade, foi pior do que um áudio, porque não foi um áudio. Eu estava conversando com um vizinho, amigo de infância, que me ligou no meio do dia, eu respondi, conversei, brinquei com ele, como faço com qualquer pessoa, e ele gravou a conversa e expôs a conversa. Então não é nem áudio, realmente foi invasão de privacidade fora do comum. E essa conversa de forma informal, se eu estivesse conversando aqui com você, se não fosse uma entrevista, onde eu falo outras palavras que eu normalmente não falo publicamente, mas falo toda hora com os meus amigos, se a gente estiver sentado tomando um vinho, aí eu vou falar um monte de merda, eu vou falar bosta, vou falar um monte de coisa que a gente fala no cotidiano. Foi isso que aconteceu. Porém, realmente ficou uma situação ruim, principalmente porque nós tivemos um problema de uma onda uns tempos atrás, que todos os prefeitos concordaram em fazer, ele concordou e depois voltou atrás, e aquilo ali realmente foi o que eu citei no áudio. Esse foi um grande problema também, né, Janete? Essa situação da onda roxa, onda vermelha, onda amarela, e aí alguém segue e outro não. Enfim, isso vai gerando também um desgaste entre prefeituras. E nós podemos dizer que Divinópolis é uma base, é cidade polo, então serve como referência para outros municípios que não têm um atendimento de saúde mais, né, um complexo maior. E, claro, nessa hora é preciso o bom senso também de todo mundo, né? Faltou para muitos? Exatamente. Então,
Então, assim, naquele momento eu não posso dizer que, como gestor, eu não fiquei chateada. Eu até pedi desculpa para o povo de Nova Serrana, mandei uma nota pedindo desculpa pelas palavras que tinham sido usadas, porque não é de bom tom usar esse tipo de linguagem enquanto é uma pessoa pública. E realmente não é a linguagem que eu utilizo no dia a dia, a não ser na questão de confiança, igual eu achei que estava conversando com uma amiga até então. Me perguntaram se eu processei essa pessoa, eu não processei. Só mandei uma mensagem por escrito para a pessoa, pedindo para que ela pensasse 2 vezes antes de cometer esse tipo de ato, porque ela pode colocar 2 cidades em conflito, o que prejudica imensamente essas 2 cidades. Realmente passando por cima dessa situação, eu acho que existem situações que ainda vão acontecer, que são conflitantes, até mesmo os interesses são diferentes, mas o bem maior das 2 cidades, que é o povo das 2 cidades, tem que vir à frente. Lembrando que tudo isso foi causado porque houve um problema com a feira de não poder ter exposição, que foi o questionamento das pessoas de Divinópolis exporem lá. E como eu disse naquele dia, nós jamais vamos impedir que pessoas de outra cidade venham trabalhar em Divinópolis. Bom, é uma polêmica atrás da outra, né? Aí teve também a situação do seu irmão com relação à vacinação. Um site divulga a informação, também um áudio de uma pessoa desabafando, enfim, falando. Essa situação de estar no alvo, né? Sempre gera esse desconforto também. Um áudio adulterado, né? Porque foi um áudio adulterado. E eu sempre levei a questão da vacinação com muita seriedade. Tanto é que ela ficou na Segovia, a parte da triagem, a parte do planejamento, o drive foi feito por mim exatamente para poder fazer com que Divinópolis deslanchasse, e toda tentativa de fraude foi feita denúncia, está sendo feita apuração. Eu não quis. Você fez questão, né, que fosse apurado pela Polícia Civil? Eu fiz questão porque, mesmo a gente tendo uma comissão dentro do município que é para fazer esse tipo de situação, eu não achava justo que essa comissão fizesse, porque, querendo ou não, tem pessoas lá que são comissionadas, são de nossa confiança e poderiam ficar sem jeito de apurar da maneira correta. Como eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a esconder, eu pedi que a Polícia Civil fizesse essa investigação. O que aconteceu realmente com o Jean, que é o meu irmão, que é uma pessoa discretíssima, caminhoneiro, graças a Deus não fica nem sabendo das notícias, porque roda o Brasil inteiro, não fica olhando o site. Ele realmente perdeu a vacinação por motivo, e todos, não é o caso do meu irmão, todos que perdem a vacinação entram em contato por telefone, entram em contato comigo, com a Andréia, com o Juninho, entram em contato com a Fran, com o Roberto, que são a Érica da Vigilância. E dentre essas pessoas, nós levamos todas para a Fran, que é quem coordena, e para o Juninho, que é quem coordena, que direciona essas pessoas para poder, em tal horário, em tal dia, com diversas listas. Depois saiu até que tem lista mesmo. Os desocupados que está perguntando, essa lista foi feita e já tem muito tempo. Então, a Polícia Civil, por exemplo, Polícia Militar, eles vacinavam no final da tarde com as listas que eram essas vacinas que tinham chamadas sobras, mas na verdade não são sobra, porque quando chega você faz, por exemplo, 700 vacinas num drive, apareceu 728 ou sobrou no frasco, a gente chama aquelas pessoas que tinham direito ou as pessoas que perderam a vacina. E vai continuar assim até o final. Sabe qual que é o maior? Não está sobrando vacina, né? Não está sobrando vacina. Porque todo mundo quer vacina também, né? E não vamos deixar perder vacina. O que é bom ter oportunidade de a gente esclarecer? Isso não vai mudar, que é a maneira certa, foi a maneira que nós apresentamos, inclusive, para o Ministério Público. É uma maneira transparente da gente fazer. O maior erro foi não ter feito diferente. Já que era o meu irmão, eu tinha de ter feito diferente porque era meu irmão. Não, a gente tem que fazer como cidadão. E ele é um cidadão como todos os outros e foi tratado da mesma maneira. Infelizmente, isso incomodou alguém. Nós temos em diversos lugares pessoas que trabalham de forma assim íntegra. Nós temos servidores de uma competência... Não que o problema não vai existir em algum momento, né, Janete? Não é, nem tudo sai perfeito, nem né? Tudo. Nem tudo está sob o comando de vocês também, né? E sem falar o seguinte, nós temos ali, por exemplo, diversas pessoas, dezenas de pessoas trabalhando no drive, cada um com seu humor. O atendimento ali, quase que 100%, é de uma maneira muito educada, muito tranquila. Mas pode acontecer problema, inclusive, no atendimento. Pode acontecer problema, inclusive, na vacinação. Mas o que acontecer, a gente vai apurar, a gente vai corrigir. Isso, transparência, né? As pessoas querem transparência. Vamos voltar aqui, eu quero entrar no assunto, né? Voltar no assunto quando você dizia sobre o convite. A Janete estava lá tranquila na Câmara, numa boa, desempenhando um bom trabalho. Eu, particularmente, né? E a gente precisa reconhecer o trabalho, sabe discutir as bandeiras, né? Eu acho que não tem você não tem aquele discurso sempre da ideologia em primeiro lugar. Eu acho que é discutir os temas, eu acho isso relevante, isso é bacana. E aí, de uma hora para outra, um cenário se mostrava em alguns candidatos e do nada, foi do nada, assim.
aparece a Janete como vice do Gleidson. E aí, como é que surgiu foi o convite? O Cleitinho que te ligou, o Gleidson que te procurou, o grupo que falou, a possibilidade? Conta pra gente o que aconteceu de fato, qual que foi a verdade toda disso. Há um ano antes da eleição, o Cleitinho tinha me ligado falando alguma coisa em relação às próximas eleições. Eu falei, Cleitinho, eu não quero ser nada do executivo. Se eu for candidata, eu vou candidatar a uma nova reeleição. Vereadora. De vereadora, eu quero fazer mais um mandato para mim poder concluir os projetos que eu não concluí. Eu deixei, para você ter ideia, 17 projetos que a gente não conseguiu aprovar. Muitos projetos meus foram segurados também, tem uma série de situação. E eu queria terminar esses projetos que era então o que eu tinha de plano mesmo. Quando chegou mais ou menos em final de abril, eu recebi um telefonema do Gleides pedindo para poder estar conversando. Nós marcamos uma reunião, tinha operado recentemente e marquei uma reunião com ele, nós sentamos, o Cleitinho não estava presente, era o Gleides, o irmão dele, o Matheus, e o Dr. Fernando, que é quem trabalha com a gente. E o Gleides, como é sempre direto, da mesma forma direto, virou para mim com essas palavras. Eu quero ser prefeito de Divinópolis, eu quero mudar de Divinópolis, e no meu coração apareceu várias pessoas para poder ser, vários nomes para poder fazer, mas no meu coração só aparece que tem que ser você. A minha mulher assiste seus vídeos da educação e ela acha fantástico, e ela me falou da questão, sou da igreja mesmo, e o tanto que você é ligado a Deus, eu sou ligado ao Espírito Santo, e o Espírito Santo falou que tem que ser você, que nós vamos trabalhar bem juntos. Primeiro que eu fiquei... Você assustou? Assustei, porque eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava. Mas também vou falar uma coisa... Não queria mesmo, não, Janete? Nada? Não. Em momento algum passou assim, um dia eu posso ocupar o cargo do executivo? Em momento algum? Não naquele momento. Eu tava pé da vida, para não falar puto da vida, que a gente não pode falar isso. Não pode programa. falar, por aqui é mais tranquilo. Tá. Eu tava pé da vida com a questão da votação do salário mínimo. Aquela hipocrisia que foi feita na Câmara. Eu não estou falando o nome de vereadores, mas também não importa, porque o Cabó já sabe que nós dois quebramos o pau por causa disso mesmo, porque foi um ato muito hipócrita, aquela redução de salário mínimo, e eu tinha decidido que eu não seria mais candidata. Quase ninguém sabe disso, que eu não seria mais candidata a vereadora, só meu marido que sabia. Em algum momento você chegou a desistir, vamos voltar lá para ser vereadora? Do cargo? Na votação do salário mínimo. O salário dos vereadores, né? O salário dos vereadores. A gente passou por 25%, né, com aquela redução, mas não era a redução que me fez desistir. Me fez desistir eu saber que o ato era hipócrita. Que o ato de realmente... Ninguém ali queria, porque os bastidores a gente conversava, ninguém queria que reduzisse para um salário mínimo. Neste momento... E nesse momento eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo num lugar onde a gente fala uma coisa lá atrás e na verdade se posiciona de maneira diferente, sendo que a qualidade que a gente precisa é melhorar a qualidade do parlamentar que a gente tem. Não adianta eu reduzir para o salário mínimo e perder em qualidade. Nós precisamos saber da capacidade técnica, o que a pessoa entende, porque nós estamos falando legislativo, quer dizer leis. As pessoas têm que, no mínimo, não estou falando de escolaridade, eu estou falando de estudar, de se cercar de assessores capacitados para poder estar gerindo bem. 25%, Janete... De fato, é muito pouco pelo que é o salário do vereador. Você acreditava que teria que ser pelo menos uma redução de 50%, como tinha lá a discussão também, né? E isso te deixou... Na verdade, o primeiro projeto eu fiz para 50%. Aí eu fiz uma emenda para 50%, daí nós entramos, conversamos com os demais vereadores e os vereadores... no consenso, pediu para poder fazer uma emenda de 25%. Só que também ninguém tinha coragem de fazer a emenda de 25%. Eu mesmo fiz a emenda de 25%, que era uma redução razoável, porque você reduzia R$3.000 no salário. Mas era uma redução... No acumulado... dava um valor bastante substancial. Porém, na hora que você vai fazer o cálculo do salário de R$9.000, com desconto cai para 7, é praticamente o mesmo salário do chefe de gabinete. O que eu sempre deixei claro? Nós tínhamos de fazer uma redução geral, para que fosse ali o acumulativo. Só que o problema maior para mim não foi o valor que ficou de salário, até mesmo porque um vereador sério trabalha muito. Eu vou ser sincero para você, para mim tem que ganhar o mesmo valor do secretário. Nós temos o salário nosso, até então era igual. E trabalha muito. Você trabalha diuturnamente, vereador não tem hora para atender telefone, para atender as demandas das pessoas, para poder fiscalizar, para poder fazer projeto de lei. Aí eles vieram com essa hipocrisia, igual eu já falei, com o salário mínimo. Não passou a votação do salário mínimo, passou a votação, foi da minha emenda e tocou o barco, mas assim, eu fiquei muito desgastada. Muitas pessoas achavam que eu estava preocupada, era com o valor do salário, e eu cheguei em casa e falei com meu marido, não, eu não dou conta, já deu para mim, legislativo não é para mim, não quero mexer com isso mais. Logo depois veio a ligação do Gleides, e quando ele me colocou dessa forma, aí eu perguntei para ele, falei assim,
Mas como que é a forma que você quer trabalhar? E ele falou assim, não, eu não quero que tenha prefeito nem vice-prefeito. Eu quero que a gente tenha 2 prefeitos na cidade. E você está conseguindo isso? Não, você tem voz lá dentro? O Gleides cumpre tudo que ele fala. Voz, eu não falo nem voz, é decisão junto com ele. É decisão junto. Mas ninguém sobrepôs ainda sobre uma discussão? Não. E assim... Entra num acordo mesmo? Não, é porque Ninguém saiu chateado por enquanto de nada. Eu respeito uma coisa que às vezes as pessoas precisam ter para poder a gente caminhar junto, chama respeito. Ele é o prefeito. A decisão final é do prefeito. Então, na hora que eu apresento algo para ele, mesmo se ele virar e falar assim, não, dessa forma que é melhor, é a palavra dele que vai sobrepor. Isso aí você pode ter certeza que eu não vou fazer, mesmo se eu não concordar com algo. E vou falar para ele, ó, para mim esse não é o melhor caminho, mas você é o prefeito e eu vou fazer aquilo que o prefeito determina, porque hoje eu sou secretário de governo. E o secretário de governo é para isso. Para abrir os olhos quando alguma coisa não é legal, mas para poder fazer com que a palavra do prefeito também seja mantida. E eu vejo dessa forma, de forma muito tranquila. Até hoje nós não tivemos desgaste. A gente teve alguma opinião que era contrária? Tem, porque tem decisão que o prefeito, enquanto político, ele é obrigado a agir. Por exemplo, se você for lá agora... Janete, eu acho que você tem muito sangue frio, assim, você é muito... ali né, ele é aquecido sempre... Aquela imagem daquela discussão que teve, não discussão, né, a visita surpresa do deputado federal Léo Mota, sim, questionando a emenda que ele enviou, né, para ser destinado ao São João de Deus, aquela imagem lá do Gleidson agitado e você do lado tentando explicar, aquilo ali eu acho que talvez mostra de fato que é aquilo também nos bastidores, não é só porque estava a câmera ligada ali, o deputado mostrando, é basicamente teatro. Aquilo ali? Não tem teatro, é ao vivo, é aquilo ali. É igual na hora que uma pessoa chega questionando, eu só quero saber a parte técnica. É o seguinte, é da saúde? Chama o contador, chama o secretário, vamos apresentar o que ele precisa, são as emendas parlamentares, quem que cuida? É tal servidor, vamos chamar todo mundo aqui e explicar. É virar para ele e falar igual eu falei assim, eu só queria entender porque o senhor não entrou aqui armado. Que nós te recebemos de porta aberta. Mas é a oportunidade, né? Então, assim, o espetáculo que existe hoje, é o que eu estou dizendo aqui. Essa situação da internet, né, do vídeo. Assim, e na hora que você faz isso, que você mostra que a gente tem números, que a gente tem dados, e mesmo se muitas coisas, porque quando você tem 6 meses de mandato, tem coisas que você pode chegar lá e me perguntar, eu vou descobrir quando você me falou. Eu vou descobrir só quando você me falou. Imagina o que eu quero ser fazer um gerenciamento de 17, 15 secretarias, porque 2 delas são, tanto a controladoria como a procuradoria são fixas, são 15 secretarias, é um universo enorme. Vocês estão preparados para uma decepção, talvez? Porque isso pode acontecer. Toda gestão está exposta a isso, né? Vocês estão preparados? Até agora eu acredito que você não tenha tido alguma decepção da gestão, da atual gestão, né? De vocês lá, do secretariado, enfim. Mas qual seria, você imagina qual vai ser a sua reação a partir do momento que algo acontecer, aquela pessoa que você depositava uma confiança? Nossa, eu não quero nem imaginar, porque as pessoas que nós estamos cercadas hoje, de quase da sua totalidade, são pessoas que a gente acredita. A gente não fez uma escolha política, foram poucas escolhas ali, estratégia política mesmo que foi. Eu posso te falar que nós temos uma. Que a gente pode falar que politicamente foi escolhido o posicionamento dele, que foi o Will. Eu sou uma pessoa muito clara, eu deixo isso bem claro. Foi uma surpresa quando eu vi o Will, porque ele durante a campanha sempre falou o sonho de ser prefeito de Divinópolis, ele talvez daqui no futuro pode ser um adversário para o Gleidson, até mesmo você, né, saindo candidata talvez um dia como prefeita. E assim, a gente não tem essa tranquilidade. Isso foi conversado em algum momento? Não, foi conversado inclusive que pode ser candidato. O candidato de vocês? Não, ser candidato, livremente. Porque a gente não vê problema nisso. Dele ser candidato ou de qualquer um ser candidato. O restante das escolhas vieram escolhas que foram técnicas mesmo, e muitas pessoas não sabem, vários servidores que estão nos cargos, porque hoje a gente tem 69,8% dos cargos comissionados, nós temos 132 cargos comissionados, inclusive estamos andando para a Câmara agora, são 135 cargos, de 223 para 135. Economia de 300 e poucos mil por mês, o que vai dar uma economia bem substancial, mais de 4 milhões no final do mandato, que é o que a gente está mandando no organograma. Essa escolha foi técnica. Os que não fizeram processo seletivo, foi votação entre os servidores e o secretariado, a grande maioria, currículo. Nós vamos ter uma troca de secretário agora, que vai ocorrer durante o mandato, e daí tem que a conversa, que vai ocorrer durante o mandato. Brigou! Não, esse foi a pedido. Hoje nós temos um secretário de
Meio Ambiente, que é o Ezequiel, que quase ninguém sabe, mas ele era o presidente da OAB de Nova Serrana, presidente e advogado, um advogado muito conceituado. Financeiramente, para um secretário, não compensa quem tem um ganho substancial. Também. Enquanto secretário, ele não pode advogar. Então, financeiramente não compensa, e é lógico que pode ter existido alguma coisa dentro da secretaria. Nós não sabíamos que ele ia pedir para sair, para nós foi uma surpresa muito grande. Um cara excepcional, ele conseguiu... Mas garantiu um suporte? Não, aí nós... Se precisar, está ali disposto? Totalmente, principalmente na legislação, porque dentro da Secretaria de Meio Ambiente, nós precisamos de mudança de legislação. Eles falam, tem que colocar engenheiro. Não tem, nós precisamos mudar as legislações para que a cidade possa andar. E é isso que a gente está fazendo. Então, agora é currículo. Nós vamos analisar os currículos para poder estar contratando um novo secretário e um novo diretor. Então, está aí a oportunidade. Quem estiver aí na área, né, quiser mandar o currículo, manda para o RH da Prefeitura? Pode mandar direto para a Segovia, bons currículos, pessoas capacitadas, que realmente têm um sonho de fazer essa cidade ser transformada e que não preocupa com salário. Outros currículos também podem ser enviados, né? Claro, mas assim... o que a gente não quer é indicação. Não pede ninguém para me ligar, não. Não pede para poder apadrinhar e não fala Janete, que é amigo. sabe aquele menino da... Vai para aquele lugar de novo, daí vai falar que eu não tenho educação. Paciência, educação. Porque isso aí... Gente, para de mandar mensagem tipo assim, porque minha família inteira votou em você, então preciso que seja feito isso. Vamos acabar com a política de troca. Vamos acabar com a política de achar que vai fazer da prefeitura um cabide de emprego. Minha família não vai ter oportunidade de trabalhar em cidade vizinha porque eu vou ligar para o prefeito e pedir para empregar lá, porque eu vou empregar fulano aqui. Porque todo mundo pede o fim disso, né? E por que ficam cobrando ainda, né? E cobra o tempo inteiro. Só vale para o outro. E assim, eu tenho inúmeros pedidos por escrito e por áudio do que eu estou falando aqui, então não estou inventando. E uma perda de amizade, a gente perde o carinho de muita gente, infelizmente. Janete, você está falando a respeito dessa situação, né, de você receber currículos, e eu estou dizendo aqui, né, de que essas pessoas são as mesmas que cobram, né, seriedade na política e tudo mais. Eu vou confessar com você aqui, eu já participei do pleito, já fui candidato em 2012, em Arcos, quando eu estava morando lá. E aí, caminhando, pedindo voto, conversando com as pessoas, eu pude conhecer também um pouco do eleitorado. A turma adora pedir, trocar o voto. É impressionante como isso existe. E você certamente deve ter visto isso de perto do seu trabalho como vereadora, né? Principalmente quando você pediu o voto para ser vereadora. Aconteceu isso com você? O tempo todo. E pior, não é o que aconteceu, é o que permanece acontecendo. Se eu abrir meu WhatsApp ali, tem pedido de caminhão de areia, pedido de caminhão de cimento, pedido de emprego aos montes e pedido de troca. Tipo assim, eu votei em você, então agora eu preciso dessa retribuição. As pessoas precisam entender que não adianta o político mudar. A posição do eleitor também tem que mudar. Eu achei uma que pensa igual, eu penso também que... A gente reclamou muito do político, mas a gente não muda. O eleitor não muda o comportamento dele também, trocar um voto por um saco de cimento, uma areia. A gente está falando de uma coisa, né? Uma areia, um saco de cimento, é isso, né? Isso é tão podre. É podre, pequeno, sujo, e faz com que a gente consiga manter as mesmas pessoas que não deveriam estar no poder. Se a gente for fazer uma análise, que eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento, a população vem mudando. Você sabe o que eu falo? Só quando você estava na Câmara, você via muitos colegas fazendo isso lá, mesmo já no mandato? Infelizmente, no meu gabinete, inclusive, tinha proibido pagar conta de água, proibido pagar conta de luz, proibido um monte de coisa. Isso era um protocolo. E proibido da xerox, porque lá a gente tinha uma quantidade de xerox para poder usar para material nosso. E todo mundo xingava porque só meu gabinete porque seu gabinete é proibido da xerox? Era o meu e de mais alguns, mas era comum eles deixarem as pessoas tirarem xerox, coisas. Isso não pode. A gente tem que cortar contra gota, mesmo as coisas pequenas. Eu posso ajudar? Posso. Eu tenho minhas campanhas que eu continuo fazendo e vou fazer sempre. Mas são campanhas que são para ajudar pessoas que realmente são necessárias e existe todo um ordenamento dentro da área social do que a gente pode fazer. Não pode misturar isso com compra de voto. Eu vejo que o eleitor tem mudado e, assim, nesse ponto aí, o posicionamento... Mudado pouco, né, Janete? Mas também o posicionamento da mídia melhorou muito. Por quê? Quando a mídia hoje puxa a orelha do eleitor... Isso divulga de forma totalmente diferente. Igual quando você fala aqui, você é um formador de opinião.
Isso aí é inegável que você é um formador de opinião. Então, quando você coloca dessa maneira, você não imagina a quantidade de pessoas que você consegue atingir. O problema não é que o número é tão grande, é que esse número é insistente. É lamentável a gente saber que como as pessoas têm dificuldade, né, de seguirem regras, e é um negócio lamentável. Essa situação da pandemia foi algo, né? Os comerciantes, né, donos de bares, restaurantes pedindo para estarem abertos, mas muitos, por exemplo, vou citar aqui, muitos respeitando, né, o número de cadeiras, né, o número de pessoas ali dentro, mas é o mesmo que vai lá xingar, falar, por que não, né, você que não é o dono do estabelecimento, mas estabelecer uma regra para você atender as pessoas, para as pessoas virem aqui consumir, você não está seguindo, né? Então tem que fazer a parte. Se você vê o número de multa, o número de hora extra que a prefeitura paga para vigilância sanitária, para fazer o trabalho, você não acredita. E hoje, se você não tiver vigilância sanitária junto com a polícia, você não conseguia ter reduzido os números. As pessoas só conseguem respeitar quando dói no bolso. Infelizmente. E não é só o dono do estabelecimento. Quem utiliza aquele estabelecimento também é totalmente desrespeitoso com a regra do lugar. Janete, ano que vem tem eleição. E a Janete vem para deputado? Não, eu recusei todos. Fiquei sabendo que você recebeu um convite. Recebi por último, agora eu recebi em Brasília, foram 2 partidos diferentes. O partido mesmo do próprio Carlos Viana me convidou para poder estar saindo como candidata a deputada federal, inclusive com um recurso bastante substancial para poder estar... Isso quer dizer que o Gleidson vem candidato, então, e você depois assume? Não, o Gleidson, eu acredito que ele termina o mandato também junto comigo. A gente tem um compromisso moral com Divinópolis. O nosso compromisso não é de reeleição, o nosso compromisso é, durante esses 4 anos, fazer com que Divinópolis realmente reacenda. PSC, que é meu partido também, estive em Brasília, fui inclusive dar uma palestra lá para as mulheres do PSC e depois veio o convite pedindo para poder manter como candidato. A gente vê muita dificuldade nisso, porque tem partido que quer que você seja para ser mais uma laranja para poder cumprir o número de mulheres no partido, e tem realmente partido de pesquisa que veio fazendo uma pesquisa e sabe que seu nome é substancial. Então todo mundo que é candidato, continue ajudando o município. Eu não sou candidata, eu preciso de muita ajuda mesmo para a gente poder fazer diferença. Quem é candidato na Câmara... Atual gestão, atual prefeitura não consegue te dar um tempo para você sair candidato. Por hora não dá para fazer isso. Não dá. E assim, eu vou ser muito sincero, a gente precisa hoje cuidar da nossa cidade. Se tiver de ser o meu último tempo na política, esses 4 anos, não me incomoda. Eu não tenho problema em passar o bastão e sair da política se hoje eu ter certeza que eu deixei algo engrenado, que a gente não vai deixar arrumado. Mas se a engrenagem ficar boa, tem como continuar rodando. E aí, então, talvez uma reeleição, então? O Gleidson como reeleito, vocês mantêm a chapa? Se a gente conseguir fazer, se a minha família... É um monte de contexto que a gente tem que pensar. Pode ser que você venha candidata a prefeito e o Gleidson vice? Não, isso manter? Aí, se a gente tiver de manter, é manter. Porque, em primeiro lugar, eu acredito que parceria, além de coerência, ela tem que ter fidelidade. O que a gente viu no caminho da história foram vices tentando passar a perna no prefeito. Isso não é da minha índole moral, nem ética, e eu acredito realmente no prefeito Gleidson Azevedo e que a gente faz uma boa dobradinha. Eu vou falar uma coisa que eu raramente falo. Nós somos prefeito de Divinópolis. E quem não quiser aceitar, vai ter que engolir. Nós somos eleitos pelo povo e nós vamos levar isso até o último dia. Mas vocês não querem confusão com ninguém, não, né, Janete? Só porque... O prefeito adora colocar a turma lá na cadeira. Ele adora mesmo. Pode sentar todo mundo na cadeira, pode dividir. Divinópolis precisa... Levou até adversários políticos. Exatamente. Eu não ponho muito, não. O pessoal que vai lá e é surpreendido com essa ação gosta daquilo? Ficam todos, se você filmar o rosto deles mais de perto, você vai ver que a maioria fica muito sem graça. E assim, a maioria, pouco depois volta a bater, mas o adversário político é assim mesmo. O que a gente tem que entender é que o adversário político no campo das ideias. Passou dali e acabou. Porque se não houver esse respeito, nós não vamos pensar numa cidade que precisa crescer. Então, é acabar com essa picuinha. É adversário político, mandou emenda? Vamos usar a emenda dele o mais rápido possível e gerir o necessário para a cidade. Então, mesmo que vocês não gostem de nós, manda dinheiro para Divinópolis, consiga dinheiro aí com o deputado que você trabalha para ele, ou se você for o deputado, você mesmo manda. Que venha o Léo Mota novamente, né? Que aqui. Venha e pode até dinheiro, pode filmar, pode fazer live, pode entrar diretamente, inclusive lá no meu gabinete. Janete. Janete, casada com Reginaldo Ladir de Oliveira e mãe de 3 filhos, Guilherme Silva Oliveira, Leonardo Silva Oliveira e Otávio Silva Oliveira, os homens da sua vida. Janete, feliz da vida, contente com tudo que está acontecendo? Feliz. Eu falo que eu não vou te falar que eu tenho uma realização política, mas eu acredito na missão.
Sabe, acredito na missão, acredito que Deus tem algo preparado para a minha vida. Não existe político na minha família, absolutamente ninguém. Vim de uma família pobre, meu pai inclusive já foi presidiário. Vim de uma mãe que ralou muito para poder criar os filhos, de irmãos que eu tenho muito orgulho e que infelizmente por ser política eu não posso ajudar. Inclusive tenho uma irmã que é assistente social que trabalha em casa de família. Eu tenho uma sobrinha formada como professora que eu não posso ajudá-la porque eu quero fazer uma política correta, uma política ética. Tenho 3 filhos que jamais vou usar de favorecimento para nenhum deles, nem para o meu marido. Porque o que eu acredito que possa fazer diferença para o município, pode fazer diferença na política, é você levar essa conduta para a sua vida. Sou feliz por ser quem sou, mas sou mais feliz ainda pelas pessoas que me cercam, sou mais feliz ainda por um Deus que está sempre me iluminando e está sempre cuidando de mim e por todas as pessoas que acreditaram aí no meu mandato e que vai seguir junto comigo até o último dia. Mais uma vez, obrigado, viu, Janete? Valeu mesmo por ter aceito o convite e você vai ser pé quente aqui pra gente, viu? Obrigado mesmo e espero que o pessoal tenha gostado. Aqui, dá uma moral pra gente aí, curte, se inscreve no canal, vamos lá, pode prosear, nosso primeiro de muitos, se Deus quiser. Obrigado, viu, Janete? Obrigado mesmo pelo carinho. Eu que agradeço e pode ter certeza que vai ser muito sucesso. Sucesso também na empreitada. Até a próxima, gente. Pode prosear.